Você já abriu, amém? Vamos ficar em pé mais uma vez para lermos a palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 10, o verso 25. A palavra de Deus diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Em uma outra versão vai dizer: não deixemos de nos reunir. É a mesma coisa e nós vamos meditar um pouco sobre isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por lermos a Tua palavra na Tua casa, ó Pai, com a Tua igreja reunida. Agora, ó Deus, no momento em que vamos meditar, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o que eu quero meditar com vocês hoje é por que ser membro de uma igreja? Essa é a pergunta que nós iremos responder nessa noite. E hoje nós vamos encerrar a nossa série ou o nosso bloco sobre membresia de igreja. E eu creio que até aqui nós já estudamos muitas coisas importantes e que foram necessárias para o nosso entendimento sobre membresia de igreja. Então você já aprendeu, e esse texto também nos mostra isso, que membresia é uma realidade no Novo Testamento, nas Escrituras Sagradas, e nós devemos então dar atenção a isso. Você já aprendeu isso, mas o que eu quero mostrar para você é por que nós devemos fazer parte da membresia de uma igreja. Que é importante, que isso existe, isso já está claro para mim e para você. Mas a minha proposta hoje, a minha intenção, é apresentar alguns motivos pelos quais eu e você, ou os crentes, devem urgentemente procurar uma igreja para se filiarem, para ser membro, uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Então, eu quero considerar alguns motivos hoje com os irmãos. Irmãos, a conversa com um não crente, um não cristão, ela não deve ser do tipo: olha, você precisa procurar uma igreja, ou algo assim. Nós já ouvimos isso, ou falamos isso para alguém em um determinado momento da nossa vida. Entenda, não é que os não cristãos, eles não precisem ou eles não possam vir à igreja. Ouça bem, eles precisam, podem, devem vir a uma igreja, ou a nossa igreja. Então, mas o que eu quero mostrar para você é que, em primeiro lugar, irmãos, o não cristão, ele precisa do nosso evangelismo. Em primeiro lugar, o não cristão precisa que eu e você, crentes em Jesus, discípulos de Jesus, nós cumpramos com a nossa missão de levar o evangelho, pregar a palavra de Deus às outras pessoas. Então é isso que primeiramente um não cristão precisa. E aí sim, uma igreja evangélica vai fazer mais sentido para a vida dessa pessoa. Mas irmãos, ouça, eu e você, nós que já confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a pergunta é: tem como viver a vida cristã sozinho? Tem como viver a vida cristã isoladamente? Tem como você, como já dissemos aqui ao longo de toda essa série: ah não, pastor, eu sirvo a Deus em casa. Eu sirvo a Deus onde eu estou. Eu sirvo a Deus onde eu moro. Eu não preciso de uma comunidade de fé. Eu não preciso de uma igreja para viver a vida cristã. Irmãos, a verdade é que a vida cristã, ela é vivida em comunidade. A vida cristã, ela é vivida na pluralidade. Como veremos aqui ao longo dessa mensagem, a vida cristã, ela só pode, preste atenção nisso, ela só pode ser vivida uns aos outros, como veremos aqui ao longo dessa mensagem. É a única forma que nós temos aqui nesse mundo para viver a vida cristã, e isso diante da palavra de Deus. Talvez no entendimento errado de muitos,
eles possam afirmar, não, eu posso viver a vida cristã sozinho, mas como eu já desafiei você, em breve nós iremos meditar aqui na IBD, numa revista que se chama Uns aos Outros. E você vai ver, eu fiz esse convite, esse desafio para você. Enquanto você estiver meditando sobre isso, procure imaginar vivendo qualquer uma daquelas situações sem uma igreja evangélica. Você vai perceber que é impossível você viver qualquer coisa que a Bíblia diz uns aos outros sem uma igreja evangélica. Não há como. E é isso que eu quero mostrar também um pouco nessa noite. Irmãos, a Bíblia nos mostra que é necessário a vida em congregação. É necessário congregar com outras pessoas, cultuarmos a Deus com outras pessoas. O texto de Hebreus que nós lemos aqui deixou isso muito claro, e ao longo dessa série inteira, isso tem sido mostrado para nós. Então, mas essa mesma Bíblia, ela apresenta para mim e para você algumas razões, alguns motivos, para que eu e você, nós possamos nos compromissar com tudo isso, com o congregar, com se reunir, com fazer parte de uma igreja local, de uma assembleia local, de uma comunidade de fé. Por que eu e você nós precisamos dar valor a tudo isso? Uma vez que eu e você, nós já somos discípulos do nosso Senhor Jesus. Alguns motivos porque eu e você nós precisamos fazer parte da igreja. Primeiro, para assegurarmos a nós mesmos. Grave isso no seu coração. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, verso 21. Evangelho de João capítulo 14, verso 21. Pastor, por que eu preciso ser membro de uma igreja local? Porque a igreja local vai assegurar você. E nós vamos entender isso agora. João capítulo 14, verso 21. Amém? A palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, próprio Jesus dizendo, e os guarda, esse é o quê? O que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Agora ande um pouco mais na sua Bíblia, lá no capítulo 15, o verso 10. João capítulo 15, o verso 10. Jesus dizendo basicamente a mesma coisa. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Irmãos, nesses e em vários outros textos bíblicos, nós temos o próprio Jesus dizendo como nós devemos segui-lo. Poderíamos ler aqui vários textos que mostram o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, aos crentes verdadeiros, como os crentes devem seguir esse Jesus. E o único jeito que a palavra de Deus diz que nós temos para seguir a Jesus é obedecendo aos seus mandamentos. É a única forma de você mostrar que você segue a Jesus verdadeiramente, é obedecendo aos mandamentos de Jesus. Se você diz seguir a Jesus, se você diz ser discípulo de Jesus, ser um crente em Jesus, mas não obedece aos mandamentos de Jesus, meu irmão, com muito amor, eu digo a você que você pode estar fazendo qualquer outra coisa, menos seguir a Jesus. Porque Jesus diz em vários lugares, você me segue quando você obedece aos meus mandamentos. Pois bem, quando nos unimos a uma igreja, nós estamos, irmãos, ao mesmo tempo pedindo e concordando para que os nossos irmãos, as nossas irmãs em Cristo, nos acompanhem em nossa vida cristã. É isso que nós estamos fazendo quando nós nos ligamos a uma igreja local. Nós estamos pedindo e concordando com que os outros membros da igreja, eles participem, nos acompanhem na nossa vida cristã. Como, pastor? Primeiro, eles vão nos encorajar a seguir pelo caminho em que Deus está nos apontando.
Também eles vão nos exortar quando nos afastamos dos caminhos de Deus. Irmãos, isso aqui, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é desafiador demais. Veja, você está em um ambiente, em um local, onde as outras pessoas vão literalmente se intrometer na sua vida cristã. E elas vão se intrometer de que forma? Te encorajando quando você estiver andando nos caminhos do Senhor. Esses irmãos, essas irmãs estarão lá te apoiando, te incentivando, dizendo: olha, meu irmão, eu acredito que realmente é esse o caminho que você deve seguir. Mas também, por outro lado, quando nós nos afastamos um pouco das orientações de Jesus, dos mandamentos de Jesus, os irmãos, as irmãs, a igreja, ela também vai estar lá para dizer: meu irmão, cuidado com esse caminho que você está percorrendo. Diante das Escrituras Sagradas, você não vai chegar a um bom lugar. Irmãos, quando nós nos unimos a uma igreja, nós dizemos, você já viu isso aqui, vamos ver em outros momentos dessa série sobre igreja, como por exemplo, no próximo bloco sobre disciplina de igreja, no outro bloco sobre as ordenanças da igreja, que você é um crente em Jesus. Você não se liga a uma igreja para ser salvo, para ser um crente, mas você faz isso porque você já foi salvo, amém? Você faz isso porque você entendeu que você agora é um discípulo de Jesus por causa da obra que o Espírito Santo de Deus já fez em você. Isso também significa que você vai pedir aos outros crentes e vai concordar que os outros crentes auxiliem você na sua vida cristã. Exortem você na sua caminhada cristã. Quando nos unimos a uma igreja local, nós estamos dando as mãos uns aos outros, nos dando a conhecer e a ajudar uns aos outros a obedecer aos mandamentos de Jesus. É isso quando a palavra de Deus diz que nós somos suportes uns aos outros. É sim auxiliar o outro na sua necessidade, mas é sim apoiar o outro, ancorar o outro, quando ele está falho nos mandamentos de Jesus, ou animá-lo quando ele está andando pelos caminhos de Jesus. Porque, irmãos, ser um cristão exige uma identidade pública para com Jesus. Não se engane, ser cristão, vai dizer alguns autores, não é algo fácil, não é algo simples. Como quem diz, ser um crente verdadeiro não é para qualquer um, porque ser um cristão vai exigir uma identidade pública para com Jesus. E como nós então assumimos essa identidade pública para com Jesus? Com uma relação direta com os mandamentos de Jesus. É a única forma. Nós que fomos salvos por Jesus e temos a oportunidade de viver a vida cristã, ou seja, não fomos como o ladrão da cruz, que ao receber Jesus já foi morto logo em seguida. Então aquele homem não teve muita chance de viver a vida cristã, de testemunhar. Nós temos, porque nós fomos convertidos ao Senhor Jesus pela obra do Espírito Santo em nós, e nós estamos vivos. Para quê? Para fazer algo que já foi dito aqui nesse culto: dar glórias ao nome de Deus, fazer com que o nome de Deus seja glorificado, isso através das nossas vidas. Irmão, só tem uma forma de fazermos isso verdadeiramente: obedecendo aos mandamentos de Jesus, tendo uma relação direta com os mandamentos de Jesus. Já falei isso para você, volto a repetir. John Piper escreveu um livro que se chama Os Ensinamentos de Jesus. E ali John Piper lista 52 mandamentos que saíram da boca do próprio Jesus. 52 mandamentos, irmãos. Você pode pegar um e cumpri-lo a cada semana. Um ano tem 52 domingos, ou 52 semanas. Você pode meditar em um por semana e procurar cumprir um por semana. Quem sabe nós estudemos esse livro um dia na nossa EBD, para que você possa ver o que é que saiu da boca de Jesus como mandamento. Não é opção, não é tão somente um bom conselho, uma boa recomendação, mas sim mandamentos,
ordens claras e diretas para os seus discípulos. Então, irmãos, quando precisamos de ânimo para continuar seguindo os mandamentos de Jesus, a igreja, ela nos dá esse ânimo. Quando precisarmos ser animados, a igreja nos dará esse ânimo para continuar seguindo os mandamentos de Jesus. Mas também quando precisarmos de ajuda, quando precisarmos de correção em amor, para não desobedecermos aos mandamentos de Jesus, ou para voltarmos aos mandamentos de Jesus, a igreja também nos dará ou nos ajudará em tudo isso. Prova disso, nós lemos aqui já no último domingo, na última pregação, sobre Mateus capítulo 16. Lembra disso? Quando ali está listado a forma como tratar um irmão que está em pecado. Vá lá e procure ele em particular. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas e vai lá na busca de corrigir, de trazer aquele irmão para perto. Irmãos, o que é isso? Senão a igreja procurando trazer de volta aqueles que não estão seguindo os mandamentos de Jesus. O que é isso? Senão, isso que nós estamos vendo exatamente nessa noite, a igreja assegurando os próprios membros, uns aos outros, que são verdadeiros cristãos, corrigindo-os em amor e também animando esses irmãos a continuarem obedecendo os mandamentos de Jesus. Então, por que, pastor, que eu preciso fazer parte de uma igreja local? Porque a igreja local vai nos assegurar se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus ou não. E é a própria igreja quem vai nos ajudar em qualquer um dos casos. A própria igreja que vai nos ajudar a isso. Segundo, por que fazer parte de uma igreja local? Porque é um ambiente para aprender e viver a palavra de Deus. Abra em Atos capítulo 2, o verso 42, um texto muito conhecido. E hoje eu quero mostrar uma face desse texto para você. A igreja é um ambiente para aprender e viver a palavra de Deus. Atos capítulo 2, o verso 42, a palavra de Deus diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto está falando da igreja em Jerusalém. E desde o surgimento da igreja em Jerusalém, os crentes tinham então um ambiente no qual eles podiam aprender o que eles deveriam fazer, e também eles tinham um ambiente para que eles pudessem aprender como eles deveriam fazer aquilo que eles aprendiam. Veja bem, na reunião, na Assembleia do Povo de Deus, ou na igreja, eles aprendiam os princípios, eles aprendiam os valores, as lições, tanto para a casa de Deus, ou o templo, quanto para as casas uns dos outros. Então, a ideia é que eles iam ao templo. Se você conhece bem esse texto, você vai ver que nesse texto está dito isso, que eles faziam tudo isso que nós vimos aqui, no templo e aonde? Nas casas. O que eles faziam? Como diz o nosso texto, eles oravam, eles tinham comunhão, eles comiam. Tudo isso eles aprendiam na reunião, na assembleia, no culto, para que eles pudessem fazer na reunião, na assembleia, no culto e também nas casas uns dos outros. Na assembleia eles aprendiam que eles deveriam fazer para Deus e uns para os outros. Por exemplo, eles aprendiam que eles deveriam fazer no serviço, na hospitalidade, no auxílio à pobreza, na lembrança do Evangelho e em tantas outras coisas que todo o Novo Testamento vai dizer que nós precisamos fazer uns para com os outros. Então, o que esse texto de Atos está nos dizendo? Irmãos, nós devemos ter comunhão uns com os outros aqui dentro do templo, mas também devemos ter comunhão uns para com os outros lá fora, nas casas uns dos outros. Ou seja, nós devemos nos encontrar para conversar, devemos nos encontrar para trocar experiências, para que haja, como aprendemos aqui, que é missão da igreja, para que haja edificação na vida uns dos outros.
Como vai haver edificação na igreja? De várias formas. Esse momento, como já aprendemos, pregação, ensino da palavra de Deus é um deles, irmãos. Mas de que outra forma nós podemos ser edificados? Através da conversa, através da troca de experiência. E como diz o nosso texto, isso acontece dentro do templo. Seja numa conversa que você tem após o culto, mas isso também acontece lá fora, nas casas uns dos outros. O que mais esse texto diz? Devemos comer juntos, partilhar o pão, sentar à mesa e compartilhar aquilo que o Pai nos dá. O que é que o Pai nos dá? O pão nosso de cada dia. E aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você fez uma refeição com outro membro da sua igreja? Estou falando de você chamar um irmão para comer na sua casa. Qual foi a última vez que você fez isso? O último sábado, eu acho, sexta-feira, acho que foi sexta, teve um casal lá em casa. Acho que foi sexta, e foi uma benção. Era só para tomar um lanche da tarde, um café. Então a gente tinha preparado lá um patê, né? E um café, um suco e pronto. Essa conversa vai durar 1 hora, né? A gente lancha e logo esse pessoal vai embora. Irmãos, nós tivemos que fazer janta e a coisa acabou, era 11 horas da noite. Chegaram lá em casa 5 horas da tarde e ficaram até 11 horas da noite. Um casal, depois nós tivemos um outro encontro lá e foi bênção. Então, qual foi a última vez que você convidou um outro irmão para ir na sua casa e fazer uma refeição com você? Diz o texto da palavra de Deus que na reunião, na assembleia, o povo de Deus aprende que isso é necessário, aprende que isso é preciso. Mas também diz que nós devemos orar juntos, devemos gastar tempo orando por um irmão, mas também devemos gastar tempo orando com o irmão. E aqui uma outra pergunta: qual foi a última vez que eu e você nós chamamos um irmão até a nossa casa para orarmos juntos? Convidar o irmão para orar, para colocar as suas vidas diante de Deus e um diante do outro. Tudo isso, irmãos, aprendemos na igreja, vivendo em comunidade, na igreja de Jesus Cristo. Olha só um texto muito interessante sobre isso, Colossenses capítulo 3, o verso 16. Marque esse texto também, porque vai dizer exatamente isso que nós estamos falando aqui. Colossenses 3, 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Uma instrução do apóstolo Paulo para a igreja. Instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. Irmãos, não tem jeito. É em um ambiente como esse, é na igreja, é na assembleia, que você aprende aquilo que está na Bíblia. O que é que está na Bíblia? Você aprende o que deve fazer aqui dentro para Deus. Cantar ao Senhor com salmos, com cânticos espirituais. Você aprende o que você deve fazer lá fora para Deus. E também você aprende o que deve fazer lá fora pelos outros e com os outros. Nós aprendemos isso aqui na palavra, na Bíblia, aqui na igreja. Então, sem uma igreja local, dificilmente você terá um outro ambiente para que você possa aprender e viver a palavra de Deus. Vai ser difícil você ter um outro ambiente para você aprender sobre a palavra de Deus e como viver essa palavra de Deus. Apenas na igreja de Jesus. Por fim, irmãos, por que fazer parte da membresia de uma igreja? Porque a igreja proporciona relacionamentos saudáveis. Isso aqui é maravilhoso, é desafiador, é difícil, mas é possível. Abre aí em Filipenses capítulo 4, o verso 1 até o verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 1 ao verso 4. Você já abriu, amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo,
alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Se você continuar lendo, você vai ver que esse texto vai continuar nos instruindo sempre nessa mesma ideia de agir para com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ouvi um pastor semana passada que diz algo sobre esse texto, que esse texto nos ensina a morrer, para que o outro possa sobressair. Irmãos, veja bem uma coisa, nunca foi o plano de Deus que o ser humano vivesse sozinho aqui nesse mundo. A unidade, a amizade, o relacionamento, sempre foram planos de Deus para o ser humano, para o cristão sobretudo. Na igreja, você aprende como tratar as pessoas ao seu redor. Na igreja, você aprende como tratar os irmãos ao seu redor. Acabamos de ver aqui que na igreja você aprende o que você deve fazer com o outro, com as outras pessoas, com os outros crentes. Fazer parte da igreja também vai nos ensinar como tratar as outras pessoas e também uns aos outros, nós os cristãos. Veja bem, os princípios de civilidade, os princípios de urbanidade que nós aprendemos aqui dentro da igreja ou no seio da igreja, irmãos, são diferentes de muitos ensinamentos que muitos outros ambientes vão ensinar. São totalmente diferentes. Isso por quê? Porque os princípios que são ensinados aqui, de civilidade, de urbanidade, todos eles são baseados na pessoa de Cristo Jesus. Todos eles. E esse texto de Efésios deixa isso muito claro para mim e para você. É o apóstolo Paulo dizendo para a igreja como ela deve viver e tendo como exemplo a pessoa do próprio Jesus, a pessoa do próprio Cristo. E por seguirmos esse Cristo, nós temos formas específicas, irmãos, de tratar uns aos outros, de nos relacionarmos uns com os outros. Por exemplo, o que esse texto diz? Nós aprendemos a não fazer as coisas por interesse próprio, mas sempre pensando nos interesses do outro. Aprendemos também com esse texto a fazer as coisas sem vaidade ou sem ostentação. Olha só que coisa desafiadora, irmão. Você fazer algo, tudo que você for fazer na sua vida como um cristão, a fazer aquilo sem vaidade ou sem ostentação. Mas como você deve fazer isso? Veja, com naturalidade, com humildade, com simplicidade e também com relevância. Isso que você está prestes a fazer, a mostrar, a demonstrar, é relevante para alguém? É algo natural que sai de você? É algo que você pode dizer que faz com simplicidade e há alguma humildade nisso? Se sim, faça, ou o outro vai ser edificado e mais. Isso vai fazer com que o outro se aproxime de você. Agora, se não é nada disso, por que fazer então? Se vai afastar as outras pessoas, ou se isso não vai poder contribuir em nada para a vida de alguém, por que fazer? Por que falar? Por que mostrar isso? Mas esse texto também nos mostra, nós aprendemos a não sermos superiores a ninguém, mas a considerar os outros superiores a nós. Isso aqui é desafiador demais. Eu me lembro do pastor que pregou na CIB, não vou lembrar o nome dele, agora na nossa assembleia. E ele pregando, e ele disse algo sobre ele que eu achei muito interessante, usando esse texto, que ele disse que um dia estava em um local, não me lembro se em algum acampamento, mas ele disse que ele viu alguém que ele conhecia, um membro de uma igreja, um irmão em Cristo. E ele passou por esse irmão, na verdade era uma irmã,
E ele passou por aquele irmão, ou aquela irmã passou por ele, e ele ficou um pouco chateado porque a irmã não o cumprimentou. Aí ele ficou assim, mas gente, como é que fulano passa por mim e não me cumprimenta? E aí, o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele de forma muito enfática. A palavra de Deus nos diz que você não deve considerar o outro superior a você, e aí veio algo na mente dele. Se aquele irmão é superior a você que deve ir lá cumprimentar ele. E aí o Espírito Santo trouxe um exemplo ao coração dele. Você espera que um presidente da República te cumprimente ou te veja no meio de uma multidão? Você espera que alguém muito importante te cumprimente ou te veja no meio de uma multidão? Você que deve ir lá cumprimentá-lo, você que deve ir lá falar com ele. Por quê? Porque ele é superior a você. Então, isso veio forte no coração dele, e ele disse, espera, é obrigação minha ir cumprimentá-la. E ele então foi. Se dirigiu à irmã, que a palavra de Deus diz que é superior a ele. E ele foi lá falar com ela. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante. Quando nós agimos desse jeito, o que é que essa pessoa vai falar desse pastor? Quando ele estiver conversando com outra pessoa, vai dizer, nossa, eu estava lá no lugar tal, e o pastor veio e me cumprimentou. Olha só que coisa interessante. No momento onde nós vemos muitos pastores, ou muitas pessoas se colocando superior aos outros, mesmo algo muito simples, esperando que outras pessoas venham falar, esperando que outras pessoas o reconheçam. Não, irmãos, está errado. Diz a palavra de Deus, como nós devemos tratar o outro? Como se ele fosse superior a nós. E diz a palavra que ele é. Então, para que essa arrogância toda de esperar que o outro venha a nós, de esperar que o outro nos veja? Mas não. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção com tudo isso? Esse tipo de comportamento atrai as pessoas para perto de nós. E por causa disso, pode surgir grandes amizades. Por causa disso, pode surgir dentro da igreja namoros saudáveis, casamentos. Por causa da forma que você aprende como você deve tratar as outras pessoas. A igreja, irmãos, é um ambiente onde nós podemos ter relacionamentos saudáveis com as outras pessoas. Quando que isso vai acontecer? Quando eu e você aprendemos a tratar as outras pessoas, os outros crentes. Agora, uma coisa que nós precisamos pensar também é que somos imperfeitos. E nós sim, somos pecadores. E podemos, e ouça, nós vamos falhar no tratamento uns para com os outros. Sim, isso vai acontecer em algum momento ou outro. Agora, ser membro de uma igreja bíblica, uma igreja saudável, que ensina você como você deve tratar o outro, vai ensinar você o que você deve fazer quando essa falha vier. Vai ensinar você o que você deve fazer quando você pecar no tratamento uns para com os outros. Por exemplo, uma igreja nos ensina a sermos mansos. Mateus 5, verso 5. Nos ensina a sermos misericordiosos. Mateus 5, 7. Nos ensina a sermos pacificadores. Mateus 5, 9. Nos ensina a não sermos iracundos ou irados. Mateus 5, 22. Nos ensina a nos reconciliarmos. Mateus 5, 25. Nos ensina a sermos leais. Mateus 5, 28. Nos ensina a sermos tolerantes. Mateus 5, 32. Nos ensina a sermos pessoas de confiança. Mateus 5, 34. Nos ensina a relevar. Olha só o desafio. Mateus 5, 39. E também, irmãos, nos ensina a amar até aqueles que nos fazem mal. Mateus capítulo 5, verso 44. Aí eu pergunto uma coisa para você. Em qual outro ambiente você aprenderia princípios assim? Em qual outro ambiente iria ensinar para você, quando você falhar no tratamento com alguém, a fazer isso que nós acabamos de listar aqui?
Irmãos, a resposta é muito simples e respondo com facilidade. Apenas na Assembleia do povo de Deus. É somente numa igreja que você vai ver esse tipo de ensinamento sendo ensinado. Apenas na igreja. A relevar algo que fizeram contra você, não. Você não vai aprender isso em outro ambiente. A não ficar irado com alguém quando esse alguém fizer alguma coisa de errado contra você, não. Isso você não vai aprender em outro ambiente. A ser leal, a reconciliar, quando o outro quem errou com você, não. Isso você não vai aprender em outro ambiente. Somente na igreja você vai aprender princípios assim. Então, esses e tantos outros princípios são baseados na pessoa do próprio Jesus. E tudo isso nos proporciona a vivermos relacionamentos saudáveis. Porque, irmãos, viver isso ou viver assim só vai unir pessoas, só vai atrair pessoas para a sua vida. E isso vai gerar um relacionamento saudável. Onde é que nós aprendemos isso? No seio de uma igreja bíblica e de uma igreja saudável. Então, nós poderíamos passar aqui domingos e domingos, irmãos, estudando os muitos motivos que nós temos para fazermos parte de uma igreja evangélica, de uma igreja local. Mas eu creio que nós tivemos uma noção muito clara das benesses, dos benefícios que nós temos por fazermos parte de uma igreja que Jesus instituiu aqui na terra. Então, isso aqui foram 3 coisas que eu escolhi para você, mas poderíamos listar muitas outras. Então, a minha oração é que você viva a vida comum da sua igreja. A minha oração é para que você possa viver tudo isso que nós meditamos aqui nessa noite. Minha oração é para que você ame a sua igreja. Ame a sua igreja com paixão, com amor. Ame a igreja que Deus te deu. Ame esta igreja para que você possa viver todos esses princípios, esses valores e esses ensinamentos que nós meditamos aqui hoje. Se você não amar a sua igreja, se você não viver a vida comum da sua igreja, meu irmão, você não vai viver tudo isso, porque você aprendeu que não basta ser crente. Você precisa estar inserido na comunidade local. Você precisa participar da vida uns dos outros. É por isso que há muita reclamação no relacionamento, até mesmo de pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque, partindo por baixo, irmãos, não há uma vivência na vida comum da igreja. Não há amor ou falta amor pela igreja. Muitos não acreditam que a igreja é importante, que a igreja é relevante. Ouvi isso da boca de uma pessoa que participa aqui conosco. Pasmem os irmãos. Agora, olhando para algo assim, como você pode dizer uma coisa dessa? Que a igreja não é importante na vida de um crente. Não falo não nem dos demais, mas de um crente. Minha oração é para que você ame a igreja. Viva a vida comum da sua igreja. E a minha oração também, irmãos, é para que você creia na igreja de Jesus. Creia na igreja que Jesus edificou, estabeleceu, instituiu aqui nessa terra. Não estou falando da instituição. Não estou falando da denominação. Não estou falando da placa que nós temos lá fora, Igreja Batista. Não estou falando de um CEP, de um local específico, muito menos de um CNPJ. Não é nada disso. Porque nada disso pode caracterizar uma igreja edificada por Jesus. Nada disso. Mas sim que você creia na assembleia, na reunião do povo de Deus, nas muitas ou na multidão de pessoas que foram chamadas por Deus e que se reúnem, sim, em algum lugar, em algum momento, em nome de Jesus e diante de Deus, para ouvi-lo e adorá-lo. Porque essa é a igreja que Jesus edificou aqui na terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
que nós possamos então viver tudo isso no nome de Jesus.